Um bom dia a você. São exatamente 6 horas e 20 minutos. Estamos aqui. Quero que você venha avistar uma das ruas que estou percorrendo aqui em São José dos Campos, justamente para que nós possamos essa manhã bater um papo, é claro, um papo um pouco mais rápido, com relação a aquilo que hoje nós ouvimos muito, que principalmente na igreja, que nós precisamos dar toda uma atenção especial àqueles que estão passando fome, que não tem comida para comer. E eu gostaria de colocar justamente que existe uma outra fome, que é a fome de Deus no coração da pessoa. E por essa ausência, por saber como trabalhar, por não saber como se abrir a Deus, porque hoje em dia muitas vezes nós ouvimos falar assim, tem que seguir Jesus, caminhe com Jesus, ande com Jesus, mas não se explica como isso acontece. Então, devido a esse fato, meu amigo, minha amiga, as pessoas não sabem como proceder, elas não sabem como caminhar, elas não têm consciência às vezes dos passos que devem dar. Isso leva muitas pessoas à frustração, a experiências negativas que às vezes elas acabam culpando a Deus, e por culpar a Deus, o interior delas são arrasados, porque elas precisam de Deus, nós precisamos de Deus. Isso leva justamente a pessoa então a cometer muitas atitudes e ter muitos comportamentos negativos demais, às vezes até chegam a perderem a sua própria vida. E a pessoa que está com fome de comida, ela jamais vai se suicidar porque está com fome de comida. Agora, a pessoa que está com fome de Deus, que tem o seu interior desequilibrado e que se abre à depressão, quantos casos que nós já não ouvimos dizer que pessoas se suicidaram porque estavam em estado de depressão. Agora, ninguém nunca se suicidou porque estava simplesmente com fome. Porque se você for em algum lugar pedir, você vai comer e vai se alimentar. Agora, quem está no estado de depressão, não é simples assim sair dele. Por isso, eu quero convocar através desse vídeo, principalmente aos homens e mulheres de Deus que têm acesso, que têm condições, que têm estrutura para realmente movimentar o povo no geral, que tem acesso ao povo no geral, que possa despertar a isso. O ser humano precisa ser trabalhado dentro, ele precisa ser curado dentro. A fome que o ser humano tem hoje, muito mais que externa de comida, é a fome de Deus, é a fome de uma organização no seu interior, de uma clareza no seu interior, de saber como caminhar, de saber como seguir. E além disso, meu amigo, além disso, minha amiga, um abraço para Sandro, Henrique nos assistindo, Adriano também, Adriana. Muito mais que a fome, muito mais que o frio, estamos no frio, né? Você pode ver que eu estou todo equipado aqui, né? Muito mais que o frio, que é o frio humano, físico, você se cobre e aquece, existe o frio da alma, o frio do interior, vazio, desequilibrado, sem saber como caminhar. Então tudo isso são ingredientes que dão uma seriedade muito maior à depressão, ao estado negativo interior, do que aquilo que é externo. E Jesus, no Evangelho de João, ele nos fala o seguinte: pobres sempre tereis convosco, mas a mim não. Então muitas vezes, irmãos, nós despertamos para esse lado da fome do ser humano, esquecemos da principal fome do ser humano, que é a fome de Deus. E nós precisamos de Deus, mas precisamos de Deus de forma clara, consciente, para que possamos organizar o nosso interior. E organizando o nosso interior, nós possamos então ter qualidade de vida, organizar as salas que existem dentro de nós, para que assim nós possamos ter uma vida digna, mas uma vida digna não externamente, internamente, dentro de nós. Então o meu convite a todos aqueles que são
homens e mulheres de Deus, é que despertem a isso, a realmente levar um evangelho diferente, um evangelho que atinja o profundo do coração das pessoas. Não adianta nada nós estarmos na igreja lá, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, e depois no dia a dia aqui, nós simplesmente sermos outras pessoas, sabe? Nós precisamos valorizar um ao outro, mas valorizar mesmo. O que adianta? Eu conheço pessoas que pregam, não, você tem que amar o próximo, amar o irmão. Ficam bravas porque os outros não amam, mas só que elas, dentro da casa delas, elas não amam. Elas não amam, elas humilham, pisam nos outros, ou seja, não está um desequilíbrio aí? Existe um desequilíbrio. De onde vem esse desequilíbrio? Do interior da pessoa. Então é dentro de nós. A raiz está dentro de nós, é ali que precisa ser trabalhado, é ali que precisa ser claro, é ali que precisa ser separado tudo em salas, para que a gente possa assim então ter uma estrutura interior. E com essa estrutura, venhamos a cumprir aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho de João. Pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim não. E as pessoas, enquanto estão aqui, elas precisam de Jesus. Elas precisam de comida. Elas precisam de agasalho. Mas elas precisam de Jesus, porque a falta de comida, a falta de agasalho causa a morte aqui, nesse mundo. Mas a falta de Deus causará uma morte eterna, não transitória. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no nosso coração e nos ensinar claramente a necessidade que temos de buscar a Deus e nos abrirmos a Ele. Um abraço, Deus abençoe você, toda a sua casa. Até uma próxima.